E aí, turma, instalando internet na área e hoje estamos dando início a esse quadro novo aqui no canal, chamado Pergunta Aí. Sim, onde você vai fazer sua pergunta e eu estarei respondendo a sua pergunta de uma forma um pouco mais profunda, né, do que as caixinhas de pergunta lá no Instagram, que a gente tem 1 minuto para responder ou apenas um stories. Então, água com gás, fazem bem para a saúde, muito melhor do que água normal. Brincando, isso aqui é frescura, mas eu gosto. Água refrescante. E vamos lá, sem mais delongas, responder a primeira pergunta. Que foi da Ingrid Poli. Gratidão, Ingrid, por estar participando. E a pergunta é o seguinte: tô com minha colinha aqui. Como foi o seu primeiro contato com a guitarra? Quando eu era adolescente, eu morava num bairro chamado Nova Descoberta. E minha mãe começou a trabalhar na casa de um grande amigo meu, que virou um grande amigo e uma referência na guitarra, que é o Ricardo Félix. Então, um grande guitarrista, produtor musical, o cara é animal, o bicho é espetacular. E foi meu primeiro Guitar Hero. Então, quando minha mãe ia fazer serviço lá na casa dele, meio que a gente ia pra lá e ficava brincando, jogando bola, essas coisas. E em um desses momentos, dessa diversão, ele lá com a guitarra dele destruindo, mandando ver. Então, eu lembro de um dia que ele tava tocando uma guitarra que ela não tinha mão, naquela época, já há muito tempo atrás. E o bicho tocando um Guns, tocando vários clássicos assim do rock, com uma maneira animal, assim, uma forma incrível de estar tocando. Então foi o primeiro guitarrista que eu vi assim, ao vivo, aquele lance absurdo do som de guitarra distorcido, um cara mandando ver. Depois desse contato a gente foi ficando cada vez mais amigo. E eu fui acompanhar ele na igreja, ele tocava na igreja. Eu lembro do dia que ele tocou com a Gibson Gold Top, que ele tem, né, até hoje, essa guitarra. E aquilo me marcou demais. Eu fiquei impressionado como é que um cara conseguia arrancar um som tão incrível. Ele tocava na igreja Vitória Cristã. Vitória Cristã, isso. Lá no Alecrim, essa igreja. E eu lembro de ficar babando com ele tocando, né? Então, meu primeiro contato com a guitarra, além das bandas que eu ouvi, né, de rock and roll, que todas baseadas em guitarra, foi com esse meu amigo, que hoje é irmãozão, Ricardo Félix, grande guitarrista e produtor. Já falei um monte de coisa dele, mas ele é um cara espetacular que me influenciou a estar procurando esse caminho, né? Querer aprender a tocar violão, querer ter esse desejo por aprender a tocar guitarra, né? Então, começamos por aí. Beleza, Ingrid? Deixa eu ver aqui a outra pergunta. Aqui o Felipe França, tá me perguntando: o que você prefere? Tocar em gravação de músicas ou tocar ao vivo com outras bandas? Então, eu prefiro tá tocando. Seja em estúdio, seja ao vivo. Eu gosto desse ambiente de contato com a música. Então, é impressionante. Por mais que sejam coisas diferentes, né? É impressionante como isso deixa a gente vivo como músico, né? O grande lance do estúdio eu gosto porque eu desenvolvo essa parte criativa, de por mais que tenha um produtor, tem uns arranjos sugeridos e tal, tem muitas gravações que eu participo que eu posso colocar a minha identidade, né? O meu estilo de tocar. Então eu gosto desse ambiente de estúdio, eu gosto de estar podendo estar criando, experimentando, e é um ambiente muito incrível. Geralmente a gente grava o disco e sai para tocar esse disco, né? Tem os shows de lançamento e tal, etc. Mas em outros trabalhos, meio que a gente só grava ou só toca, né? E o ao vivo tem esse lance da viagem, do contato, né? Com os músicos, do público, aquela resposta, o calor do público. Então também é muito massa. Eu gosto das duas vertentes, né? Tanto gravar como
tocar ao vivo. Eu acredito que hoje eu estou numa fase bem interessante, porque eu tenho um equipamento para o estúdio que eu sempre quis ter, né? Eu tenho os violões que eu precisava, eu tenho as guitarras que eu precisava, então eu estou numa fase bem interessante. Mas isso não tira essa estiga de estar tocando ao vivo, de ver gente, de ver os amigos no show, de ter aquela guitarra no PA de forma absurda, aquela energia de som. É algo impressionante. Então, seja no estúdio, seja ao vivo, é nós na estiga. Então, me mandaram essas duas perguntas. A gente tá dando início a esse quadro. Pergunta aí se você curtiu aí e tem alguma dúvida sobre qualquer assunto do universo da guitarra. Deixa aí tua pergunta que eu vou estar respondendo no próximo vídeo. Eu acredito que eu vou fazer isso uma vez por semana para a gente estar mais próximo, para a gente estar mais junto e a gente estar evoluindo, caminhando, sempre em frente. Hoje ser melhor que ontem, na estiga, sempre total. E tome água, viu, meu irmão? Com gás de vez em quando. Mas, meu amigo, que calor é esse? Me diga aí de onde você é e se você tá fervendo, que nem eu, porque aqui em Parnamirim, meu amigo, tô derretendo, estou derretendo. Mas é nóis, vamos que vamos.